Então, a história da comunidade com o PDA nasceu antes do próprio PDA. Então, o Instituto ele já tinha uma ação aqui no setor Nazaré, em Carlinda, que era uma ação focada na questão da organização comunitária para a comercialização do leite, que é o principal produto de grande parte das famílias aqui. 3 empresas diferentes que acabavam comprando o leite aqui. E aí cada agricultor escolhia para quem ia vender o seu produto, o seu leite, né? Isso fazia uma diferença muito grande, porque não tinha uma organização, não tinha um coletivo, né? Então estavam assim, bastante fragmentados, né? Isso demorou uns 2 anos, mais ou menos, até se estruturar dentro do setor um sistema de venda coletiva do leite. O grande resultado desse trabalho foi um sentimento nos moradores, assim, se a gente conseguiu se reunir, se unir para vender o leite juntos, que era uma coisa que não existia aqui, por que a gente não pode continuar esse trabalho e se unir para outras coisas? Trabalhar também, por exemplo, na forma de produção de leite, né, na questão ambiental, em outras dimensões que eram tão graves quanto essa questão da comercialização do leite. É muita área degradada, baixa produtividade nas pastagens, desequilíbrio do ambiente, né, ataques de pragas e doenças, né. E foi aí que surgiu, que a gente tomou contato com a possibilidade de mandar um projeto para o PDA. Então, vamos construir um projeto que tente sanar essas dificuldades da comunidade. Capacitações, informações, intercâmbios. Então, assim, eu costumo dividir o PADEC em 2 coisas, o PDA, esse projeto, em 2 áreas. Uma que é uma questão técnica, que o projeto trabalhou, que é a questão do manejo, trazer para a comunidade a discussão sobre como produzir, né, como você poder ter o gado de uma outra maneira, e aí a estratégia foi a questão do manejo de pastagens, e uma outra dimensão que é a dimensão da organização. Era promover espaço onde as pessoas pudessem se encontrar, discutir os problemas e discutir possibilidades de solução. Falando isso é muito óbvio até, né? Mas é isso que talvez seja uma das grandes dificuldades nessa vida comunitária, é a ausência desses espaços. As pessoas passam a não se encontrar mais, a não discutir mais as coisas junto. E aí a gente conseguiu implantar as unidades demonstrativas de manejo ecológico das pastagens. A gente conseguiu, como o nome do projeto é Centro Comunitário de Gestão Ambiental Integrada, né? A gente conseguiu também ter um conselho gestor dentro da comunidade. E aí foram capacitações, foram visitas a outros estados onde tem experiências assim, né? E a gente foi visualizando isso, então foi um momento assim marcante, forte, e que ele indicou um caminho, né, planejado pela própria comunidade, né? Quer dizer, uma coisa foi sendo amarrada na outra e foram sendo incorporadas novas dimensões para o trabalho. É como se a gente estivesse trabalhando de forma muito concreta essa ideia de que desenvolvimento é uma coisa muito mais ampla do que só uma ação. Tentando uma busca por o que a gente entende e imagina que é uma harmonia ambiental, social e econômica, né? Que esse conjunto a gente acredita que trabalha junto. Antes de começar o PADEC era simples, que nem toda a propriedade. Era um pasto só e o gado tudo misturado, tudo solto assim. Com o recurso do PDA foi feito um levantamento quanto leite cada vaca estava produzindo no setor nosso aqui, nas comunidades. Então foi assim... Foi um absurdo, foi uma coisa que a gente ficou chocado, porque tanto gado e pouca produção de leite. Então, observando isso, visitando a área, verificando a disponibilidade, por exemplo, de água também para a gente trazer para esse gado, é muito mais viável, e a gente está fazendo piqueteamento dessas áreas.
principalmente quando se trata da produção de leite, aqui falando do nosso setor aqui na comunidade de Nazaré. Então, assim, a gente observou essas áreas que foram contempladas pelo projeto PADEC e a gente começou a, então, fazer os croquis das áreas, dividindo elas em 4 piquetes, 5 piquetes, conforme tinha a disponibilidade de recurso e também a condição de operação da quantidade de rebanho que tinha ali naquela área ali, né? Com essa redução do tamanho, a gente concentra a quantidade de matéria orgânica no local, que é o adubo, né, vamos dizer assim, dentro do centro comunitário, que é o projeto, a gente trabalhou bastante isso, concentrando a merda da vaca, concentrando a urina da vaca naquele local e, consequentemente, otimizando a quantidade de tempo que ela vai permanecer naquele local. Com isso também a gente faz, vamos dizer assim, o controle dos carrapatos ali, com a questão desse manejo, porque a gente já tira o rebanho dali, né, e aquele rebanho, ele deve voltar ali, se possível, dependendo do esquema que a gente trabalhou o projeto, voltar ali só depois de 30 dias. Então, nesse espaço de tempo, a questão do carrapato, da mosca, já muda bastante. Já impede que esses insetos aí se multipliquem, volte para o rebanho rapidamente, né? Logo, a gente vai ter a redução de entrada de insumos externos, ou seja, o agricultor vai ter uma autonomia melhor, né? Não vai ter que ir lá na veterinária frequentemente igual ia antes para trazer produtos de lá, né? Então, você vai estar produzindo um leite, vamos dizer assim, mais ambientalmente seguro, né? Melhor para a saúde, melhor para o rebanho. Mas vale a pena sempre lembrar que é importante o grupo se reunir, a comunidade discutir, fazer oficinas de capacitação. Esse é um ponto importantíssimo. Não pode passar essa etapa, não pode ir para outra etapa de simplesmente chegar com o kit e implantar lá, sem o agricultor, o produtor ter absorvido um pouquinho do conhecimento do que é a ideia de manejo de pastagem. Essa aqui foi uma das áreas que foram protegidas dentro do projeto PADEC. E aí a gente tem aqui um reservatório de água, né? E essa nascente que abastece aqui, ela está também protegida ali mais adiante, na outra propriedade. E logo aqui embaixo a gente tem uma roda d'água, que é um sistema onde leva água para a casa da família do senhor Nilson e também coloca água para o gado. Então, neste caso, o gado não vem mais beber na margem do rio, dentro do rio, que era um dos fatores que causava uma degradação muito grande que a gente identificou dentro das ações do projeto. Às vezes tinha rebanho aqui no setor que andava 1 quilômetro para estar indo beber água, assim, então coisa muito significativa. Enquanto ele estava indo lá, queimando energia, né, compactando mais o solo, causando valas ali naquele local, naquele corredor onde eles desciam, né. Aqui foi feito piquetes aqui, nós estávamos com 23 vacas produzindo leite todo dia. Então os piquetes eram feitos 11 por 26, né? 11 metros por 26. Então nós tínhamos aqui 30 piquetes. Nós tivemos que fazer uns corredores, né, no sítio, fizemos um corredor daqui até lá em cima, no final do sítio. E foi feito os piquetes, a entrada, né, dos piquetes. Então, quando foi feita aquelas entradas, a gente colocou um quadro, né, grande assim, e ali tem um bebedouro da água, tem um coxo de sal, né, e ali a gente trabalha dessa forma. Então, tira o leite das vacas aqui de manhã e já solta elas para o corredor. Elas vai para o corredor, chega lá, a porteira do piquete, que elas vão ficar durante o dia, já está aberta, né? Ela já vai e entra naquele piquete. E aquela porteira permanece aberta para elas poderem ter contato com a água e o sal, né? O Alexandre falou para a gente, em várias reuniões que a gente teve, e não só com o Alexandre, mas com outros técnicos também, e aí eles falaram para a gente, o gado come, uma vaca leiteira, ela precisa comer 25 quilos de comida por dia.
25 quilos? É 25 quilos de comida por dia, que 1 quilo corresponde a 1 metro quadrado, né? Então é 25 metros quadrados por vaca por dia. Quando você está no pastejo extensionista, o gado vai até o que eles chamam ali que é a bomba de combustível do capim, que é a capacidade de rebrota da pastagem, né? Então ele come mesmo à vontade ali, né? E no piquete não, você vai estar coordenando isso, né? Então fez a poda em cima, ele tosou ali, pegou a parte boa, já passa para o próximo piquete. Então todo dia a gente colocava o gado de manhã no piquete, né? À tarde, de manhã a gente via e trazia o gado, já no outro dia de manhã já entrava no outro piquete. Então esse tipo de manejo a gente fazia. É importante observar que durante os 30 dias de pastejo ali, e aí voltar aquela rotação na área ali, por causa da condição de rebrote dessa pastagem, né? E também a quantidade de nutrientes que o capim disponibilizou durante aquele momento ali. Então não se pode perder o momento ideal de pastejo ali, né? Do rebanho naquela determinada área ali. E aí observar qual é o tipo de capim que está sendo utilizado, né? Para que realmente você seu rebanho venha a usufruir de todos os resultados positivos apresentados ali pelo piqueteamento. Dentro dos piquetes, a gente conseguiu adaptar a nossa realidade, que uma grande dificuldade da região já estava com a questão da madeira, né? Então, os piquetes é exatamente para otimizar a questão do recurso, procurar, de certa forma, minimizar os impactos ambientais. Então, para isso, as cercas são construídas com estacas bem menores do que as cercas convencionais, utilizam apenas um fio de arame. No princípio eram até 3 fios de arame. Vamos dizer assim, com a educação dos animais, aí o agricultor pode acabar direcionando para ter apenas um fio de arame nos piqueteamentos. Outra coisa importante de dizer é que isso, além de otimizar o espaço, né, as estacas já são colocadas a uma distância maior uma da outra, barateando os custos desse sistema, né? E que, aqui neste caso, não é a força desta cerca que impede que os animais passem, mas sim a questão do choque elétrico, né, que está aqui presente nesse local. Então, com isso, os animais respeitam, né, a dinâmica do ambiente aí e não passam para o outro piquete. E o outro fator é que você tem alimento de qualidade para eles, então eles não vão procurar outro piquete, só no momento certo, e aí você vai entender e vai fazer o manejo disso, né? A cerca elétrica com a cerca convencional, o custo dela é super diferente. Que a cerca convencional é cada 4 metros uma lasca e 5 fios de arame. E a cerca elétrica é um fio só e é cada 10, 15 metros uma lasca. Então, já a madeira que não serve para cerca convencional, o fazendeiro quebra a cerca, faz cerca nova convencional, a gente usa aquela cerca, aquele palanquinho mais pequeno, que é só até 1 metro de altura, e a diferença de preço é muito grande. Ixi, nossa. Nas condições do norte mato-grossense, sem dúvida nenhuma, a cigarrinha das pastagens constitui na maior praga da pecuária. Sobretudo porque aqui há uma predominância da braquiária brisanta e esta grama tornou-se vulnerável ao ataque da cigarrinha.
Aqui em Alta Floresta, nós trabalhamos com o controle biológico da cigarrinha das pastagens através do fungo Metarrhizium anisopli, que controla a cigarrinha na fase de ninfa, ela na espuma, ou na fase adulta. Para que você tenha êxito numa aplicação com o Metarrhizium anisopli para controlar a cigarrinha, é necessário que você tenha um manejo adequado da pastagem. Ela também na fase adulta vai ser afetada pelo fungo, mas o foco principal é na fase ninfal. Lembrando que o controle biológico ele requer condições climáticas favoráveis. O pessoal da comunidade achava assim que um pasto só era melhor, né? Porque daí o gado estava tudo junto e seria melhor. Daí eu comecei a fazer os piquetes e o povo achou, você está ficando doido, né? As vacas antes disso produziam na faixa de 2, 3 litros de leite por vaca, em média, geral. E depois que foi feito os piquetes e controle de cigarinha, essas vacas foi para 5, 6 litros de leite. E com uma mão de obra menos, que às vezes você chega de manhã cedo mesmo aqui, quem busca o gado lá para tirar o leite é a minha filha. E ela levanta cedinho aqui, até sai para o leitinho, vai lá, chega lá, estão tudo no lugarzinho só. Então é só abrir a porteira do corredor e tocar, ela já vem bater aqui na mangueira, né? Então ficou mais fácil para trabalhar também, né? O gado ficou bem mais manso, sobrava capim, enquanto os outros não tinham capim, a gente aqui tinha capim sobrando para o pasto, para o nosso gado. O pessoal passava na estrada e dizia, o que você fez lá que tem tanto capim? Eu digo, vai lá ver, é piquete, é manejo.